A terceira lei do autor de ficção científica Arthur C. Clarke, que sempre tratou a tecnologia como algo que não possui limites, que não é restringido pelo impossível, diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. O casal Norma e Arthur recebe uma misteriosa caixa em sua casa e, em seguida, a visita de Arlington Stewart, personagem mencionado no início do filme, através de um memorando interno da base aérea. Aparentemente, ele havia sido ressuscitado e criado um dispositivo com finalidade desconhecida, passando a oferecê-lo em residências domésticas. Stewart explica que a proposta era a seguinte: se apertassem o botão vermelho da caixa, iriam ganhar uma boa quantia em dinheiro. Contudo, uma pessoa que eles não conheciam iria morrer. De imediato, o marido acredita que se trata de algum tipo de brincadeira, passando a duvidar da funcionalidade do objeto, enquanto Norma possui sérias dúvidas sobre o artefato. A incerteza quanto a apertar ou não o botão começa a se intensificar quando a situação financeira de ambos, convenientemente, deixa de ser confortável. Porém, ao mesmo tempo em que o interesse no dinheiro e em como ele facilitaria suas vidas era tentador, o fato de automaticamente se tornarem responsáveis pela morte de alguém era perturbador. Poderia ser um assassino no corredor da morte ou um bebê inocente, até mesmo seus vizinhos. A partir dessa dúvida, surge um questionamento: o que realmente significa conhecer alguém? Arthur até indaga se Norma o conhece ou conhece seu filho, indicando a subjetividade implícita ao conceito de conhecer. Uma amizade de longos anos não necessariamente implica em um profundo conhecimento de ambas as partes sobre o caráter, valores, índole e passado um do outro, ao passo que é possível nos relacionarmos com uma pessoa e desenvolvermos confiança em pouco tempo, nos deixando confortáveis para revelar aspectos de nossa história que mais ninguém sabe. Conviver com alguém, por exemplo, em uma situação de desespero, pode revelar a verdadeira faceta do indivíduo, visto que em ocasiões extremas, deixamos de seguir certas orientações morais e éticas que nos adequam em sociedade e não conseguimos resistir aos instintos mais espontâneos. Ou seja, o conhecer pode se referir tanto a algo simples, quanto saber o nome de alguém, tanto a algo mais complexo, como entender uma pessoa, ao ponto de antecipar reações, comportamentos e atitudes. Na peça de teatro de Jean-Paul Sartre, chamada Entre Quatro Paredes, 3 personagens morrem e são enviados ao inferno. Porém, o lugar não é como popularmente se imagina. É apenas um quarto fechado, sem espelhos, onde os 3 são obrigados a se enxergarem através dos olhos dos outros, condenados a conviverem juntos. À medida em que o tempo passa, a convivência dos personagens se torna insuportável, porque as falhas e defeitos de cada um impossibilitam a harmonia. O personagem Garcin resume a situação e praticamente a obra inteira ao dizer que o inferno são os outros. O objetivo de Arlington Stewart era testar as pessoas a fim de descobrir o quão altruístas elas conseguiriam ser, pois ter essa qualidade era supostamente a única forma de salvar a raça humana. Sacrificar os próprios desejos em benefício da necessidade dos outros era o maior exemplo que alguém poderia dar, bastava não apertar o botão. Aliás, essa é uma pergunta que automaticamente nos fazemos ao ver o filme: apertaríamos ou não o botão? Norma e Arthur foram praticamente sabotados para precisarem daquele dinheiro, pois do contrário, ainda seria tentador, mas o desespero influenciou bastante essa decisão. De qualquer modo, o filme aponta que a resposta correta é a de não apertar, independente da situação, o que só seria possível negando os desejos próprios, praticando o altruísmo, ao invés de se deixar ser dominado pelo egoísmo. Em certo momento, Arlington pergunta a Norma o que ela sentiu na primeira vez em que o viu, e a última responde que foi amor. Pode parecer estranho, porém o sentimento é genuíno porque ela se identificou com Arlington, devido à sua deformação física, visto que Norma também tinha uma. Sua deficiência era no pé, ou seja, mais fácil de não só se esquecer dela, como de encobrir, enquanto a de Arlington era no rosto, sendo praticamente impossível esconder, a não ser que usasse uma máscara ou algo do tipo, e fazendo com que fosse ainda mais doloroso conviver com aquilo. Norma sentiu empatia ao ver a condição do homem misterioso porque pensou na dor do próximo. Sabia que eram condições que proporcionavam experiências diferentes, contudo, se compadeceu com um problema que não era apenas seu. Ela foi, de certa forma,
altruísta. Porém, contrariando esse sentimento em um ato praticamente impulsivo, Norma pressiona o botão, uma referência a Eva e ao pecado original. Existem 3 casais no filme e apenas as mulheres cedem à tentação. Não demora e Arlington chega até sua casa para cumprir o combinado, entregar uma maleta repleta de dinheiro. No entanto, ao ver aqueles milhares de dólares, Arthur sente o peso do arrependimento por ter sequer considerado essa possibilidade e de ter contribuído para a morte de alguém, e tenta devolver o dinheiro, mas como o botão já havia sido pressionado, ele e sua esposa teriam que lidar com os prós e contras dessa escolha. No desespero, Arthur até entrega a placa do carro de Arlington para um policial a fim de descobrir algo sobre o misterioso homem, mas isso apenas reforça o problema em que eles haviam se metido. É curioso como a caixa trabalha com a ilusão da escolha. Os personagens principais parecem decidir por conta própria, mas devido ao contexto, o ambiente e as pessoas em volta, percebemos que o controle de suas próprias vidas não estava em suas mãos. Por exemplo, Norma e Arthur recebem as péssimas notícias sobre sua vida financeira ao mesmo tempo, e não à toa, pouco depois de terem recebido a caixa. É evidente a interferência de Arlington para gerar uma circunstância alarmante ao ponto de ser considerável tirar a vida de alguém, mesmo que indiretamente. Inclusive, quando Norma recebe a notícia de que não poderia mais lecionar no semestre seguinte, quem lhe dá a notícia começa a ter um sangramento nasal, característica de quem estava de certa forma sob o comando do homem misterioso. E quando Arthur mata sua esposa para evitar que seu filho fique cego e surdo, é mostrado um outro casal apertando o botão. Ou seja, a esposa era a pessoa desconhecida da vez, que tinha que morrer por causa de atos egoístas de terceiros e dos próprios, por também ter pressionado o botão mais cedo no filme. Ter sido morta pelo marido seria uma consequência direta dessas 2 etapas. Portanto, ainda que fossem responsáveis pelas escolhas que fizeram, tudo conspirava para que tomassem as erradas. Entretanto, no final, o casal podia aproveitar o dinheiro juntos e ver seu filho em uma escuridão silenciosa. Ele continuaria vivo, porém com limitações que deliberadamente permitiram e aceitaram, mas optaram pelo sacrifício de Norma, o que acaba livrando o garoto da punição por algo que os pais fizeram. Não é muito intuitivo, mas esse ato acaba sendo motivado por aquilo que Arlington, aparentemente, queria despertar: o altruísmo. Quando Arthur precisa escolher entre os 3 portais e a mulher que o acompanha o informa que 2 deles trariam a danação eterna, podemos pressupor que eles eram uma representação do céu, do inferno e do purgatório. Arthur não estava pronto para ir para o paraíso, ele precisava de purificação. Por isso, se por acaso escolhesse o inferno, as pessoas, segundo a filosofia de Sartre, automaticamente estaria condenado, e se selecionasse o céu, acabaria da mesma forma, pois teria escolhido um lugar a qual não pertence. Portanto, a decisão de sacrificar sua esposa em favor de seu filho era o ato altruísta que precisava cometer para que fosse purificado de seus pecados, algo possível apenas no purgatório. Arlington Stewart diz em determinado momento que após ser atingido por um raio, morrido e voltado à vida, agora podia se conectar com aquele que criava os raios. Isso é facilmente associado à figura de Deus. Porém, como não fica claro, podemos imaginar também que tem a ver com a exploração de vida inteligente em Marte, elemento constante no filme. Stewart também explica o motivo de ter escolhido uma caixa para fazer aqueles testes. De certo modo, sempre estamos inseridos dentro de uma. O nosso ciclo é assim. Quando nascemos, saímos da primeira caixa, o corpo de nossa mãe. A partir desse momento, passamos a viver dentro de nossa própria caixa, até que morremos e vamos para a última, um caixão. Essa, mais intuitiva. A questão é, como lutar contra o determinismo, sendo que os eventos são claramente manipulados, frutos de uma cadeia quase cíclica, de causa e efeito, onde não há escolhas verdadeiramente espontâneas? Arlington até diz para Norma que, sabendo de seu apreço pelas obras de Sartre, ela tinha na prática 2 maneiras de passar para o outro lado: livre ou não livre. A escolha era exclusivamente dela, mas sabemos que isso não é verdade. A não ser que essa autonomia estivesse diretamente ligada ao altruísmo. Talvez, por ter sido capaz de entender a dor de Arlington, Norma tivesse recebido uma chance de mostrar na prática que poderia pensar no outro primeiro, mesmo sem o fator de identificação.
Porém, ao apertar o botão, ela involuntariamente selou seu destino sem a possibilidade de alterá-lo. Logo, a caixa acaba se revelando como uma espécie de alegoria religiosa sobre o paradoxo do livre-arbítrio com a interferência de um Deus que tudo sabe e tudo determina. Como tomar escolhas se elas já foram tomadas? Portanto, trata-se de uma história de punição por decisões feitas com base em um teste tendencioso, quando aqueles que julgam já sabem como o indivíduo irá responder. Isso levanta a discussão de quem é realmente responsável por seus atos, mas para se chegar a alguma conclusão, é preciso pensar um pouco fora da caixa.